Eles me pegaram, antes deles me amarrar, eles me deram um chute aqui nesse joelho aqui, que essa rota saiu do lugar. O doutor Paulo, da Polícia Federal, botou umas ataduras aqui, aplicou a proteção. E até hoje, com 42 anos da guerrilha, a herança que eu tenho, o alejo dessa perna, eles quebraram minha cabeça com o tamanho de revólver. Repara aí que você vê. Nesse período, eu passei coisa que não tem nas cartilhas do Satanás. Mas ela presenciou tudo isso. Tudo, ela chorava, pedia para não me matar. Sai daqui, a senhora vai para lá. Ela disse, como é que eu vou ficar sozinho com 6 filhos? A Deus dá um jeito para você criar. Ainda falaram em nome de Deus. Mas que ele vai morrer, ele vai. Aí ela desmaiava, ficava, se acabava. O senhor falou que eles tinham lhe ameaçado que até o galo cantar, se o senhor não entregasse onde estava a Dina, iam lhe matar. Porque tinha um cara lá, o nome dele Labreto, foi quem fez todo o meu derrota. E foi? Foi. Foi o que ele fez? Ele foi dizer lá o exército lá, e eu era compadre da Dina, Marco Antônio, e que eu sabia onde ele estava. E quem sabia tudo era ele, não era eu. Aí depois, o feitiço virou barriga do feiticeiro. Pegaram ele? Chegaram em São Geraldo, mandaram o Pedro, onde é que tu está? No Hotel da Lousa. Aí mandaram buscar os trem dele lá. Aí veio uma capa dele, uma capa da Dina e o rádio amador dele, no terrorismo. E o Pedro entrava em contato com o porta-mata, ele chamava de terrorismo. Então aí o feitiço, o que ele desejou para ele, os ossos virando cinza, a alma cansada, o espírito abatido, e mão no queixo, sem saber o que vou fazer. Ela só poderá ser reconhecida se reconhecer as arbitrariedades que aconteceram naquela época. Que o povo aqui foi muito esmagado, mas agora é a hora da libertação, companheiros. O pessoal, Marco Apolo, veio de caminhão lá da Santa Isabel para cá. Esses homens e mulheres que já passaram dos 50, dos 60, dos 70 anos. Dão uma lição, inclusive, aos mais jovens. E a nossa gratidão, Valcinei, pelo teu gesto, pela tua atitude, no sentido da gente poder criar a Comissão da Verdade da Palestina do Pará e, com isso, abrir todo um período da construção de memoriais aqui, de uma biblioteca própria, porque a Palestina tem a cara dessa luta e esse anseio de liberdade e democracia que o nosso povo carrega, que o povo brasileiro carrega no seu peito. Eu faço parte dessa história. E eu vivi esse movimento sem entender a época. E eu só fui entender vários anos depois, inclusive quando eu já tinha concluído o 2º grau. Eu acho que uma outra violência muito grande foi a mentira que se pregou durante tanto tempo, né, para tentar incutir na cabeça das pessoas uma verdade que era mentira. Eu me sinto, né, como prefeito hoje, né, feliz, entre aspas, né, porque não haveria necessidade de se torturar as pessoas,
e assassinar as pessoas. E isto sempre teve claro na minha cabeça. É de que se hoje nós estamos vivendo a liberdade que nós estamos vivendo hoje, graças a essas pessoas que deram a vida, né, para poder fazer parte da história desse país, e aí nós temos a liberdade de estar reunindo aqui hoje para reescrever, contar a história, né, reparar, de certa forma, se é possível que isso, um valor pequeno, vá reparar alguma coisa. O decreto municipal que cria a Comissão da Verdade da Palestina. Muito bem, tá certo. Muito bem. A gente está diante de um fato, e aí, como a gente tem discutido dentro da Comissão Estadual, é a primeira comissão municipal, na verdade, criada na Amazônia. Começar a registrar a nossa história, a nossa memória de Palestina. Então a gente vai ter esse papel, de, além de registrar a nossa história, a nossa memória, a gerar documentos para que a Comissão Nacional, Comissão de Anistia e a própria Comissão da Verdade aqui do Estado possa ter acesso de forma mais detalhada a todos os episódios que aconteceram no âmbito aqui do município de Palestina. E, para nossa surpresa, prefeito, agora em Marabá, nesses 2 dias, com o Marcelo Zelic, que é do Armazém Memória e do Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo. Eles têm um acervo em banco de dados digitais de 18 milhões de páginas relacionado ao período da ditadura. E fazendo uma vasculha rápida nesse banco de dados, encontramos um relatório do CISA, do Ministério do Exército, onde são 256 páginas, e nessas páginas tem vários relatos de acontecimentos aqui na Palestina que eram transmitidos pela Rádio Tirana na época, né, que era uma rádio da Albânia que transmitia os acontecimentos aqui no Araguaia. A gente vai buscar esses documentos, sistematizá-los e colocar à disposição da nossa população, da nossa sociedade, fazer um trabalho com a área da educação, trazer o pessoal da Secretaria de Educação para dentro dessa discussão, para a gente socializar para nossos jovens, poder conhecer a nossa história, a nossa memória. E nós indígenas, cada vez mais esquecidos. A morte dói mais o esquecimento. Porque descobrimos que dessa forma não existiríamos mais. É um país, e um país que se esquece de si mesmo. É um país triste. Um país que se esquece do seu passado, não tem futuro. O que nós vamos fazer de fato? Os memorandos lá final foram muito produtivos. E o Juliano levantaram os arquivos sobre risco, dado dessa memória, se está sob risco, né? Porque é isso. Essas pessoas têm validade, né? E o desaparecimento das pessoas é o desaparecimento também de informação. De antemão, não é mais só sobre o que nós vamos trabalhar. Uma das primeiras conversas com o Paulo, o foco não pode ser só os guerrilheiros, não pode ser só a guerrilha do Araguaia, não pode ser só o sul, tudo ligado com a guerrilha do Araguaia. Nós temos os Gavião, por exemplo, sofrem pressões por causa de outras questões. Então, pode ter sua relação com o teatro de operação da guerra, pode, mas são outras questões. Cada vez que eu venho aqui eu me emociono muito. E aí, porque a história de o que fizeram com o pessoal daqui, gente, é uma coisa que eu não vi ainda outros povos serem tão massacrados como esse povo aqui foi massacrado pelo Estado brasileiro, né? Foi perversamente perseguido, né? Talvez essa moçada que está aqui hoje não saiba. Aqui na Palestina, um centro de perseguição que aquela população, a população daquela época sofreu, principalmente aqui na Palestina. E hoje, 40 e poucos anos depois, a gente começa a perceber os locais de concentração, porque
a gleba, ali as glebas que os ex-guias ganharam, quando nós chegamos aqui em 80, nós temos um documento que denuncia, a Denúncia à Nação, que está lá escrito um documento até hoje, que na UP3 nós encontramos um centro de concentração, pior do que na Alemanha de Hitler, porque não tinha arame farpado. Porque nós vimos que aqueles ex-guias que moravam ali em sua família eram controlados e vigiados permanentemente. Ninguém podia sair, a não ser que o Curió autorizasse a saída. Hoje nós já sabemos, eu já venho pesquisando isso há algum tempo, é que próximo a Bacaba, a Fazenda Bacaba, onde foi centro de tortura, de prisão, tortura e morte de prisioneiros, houve uma vila que foi construída, acampamentos. Ali foi construído acampamentos e a população de Santa Isabel, de Santa Cruz, foi morar lá, a família foi morar lá. E hoje, com os depoimentos do pessoal, familiares, que eram mais novos e tal, que hoje são adultos, eles estão narrando que foram viver, os maridos, os pais eram pegos para ir para a mata com os militares e a família levada para um acampamento na Bacaba. Então é outro campo de concentração que existiu na época e que a gente não tem isso documentado, não tem escrito, mas hoje a gente já começa a perceber que houve. Eu acho que isso tem que ser investigado melhor. E eu já sabia, e agora com esses depoimentos eu estou consolidando essa informação que eu tinha. Mas o importante é contar também a história de vocês. Porque os processos depois a gente continua trabalhando, fazendo, né? E esse vai ter muito documento agora, vai ser possível acelerar, porque essa documentação vai nos ajudar bastante. Belém inteira vai saber o que aconteceu aqui. Belém inteira vai saber que os camponeses dessa região foram presos e torturados pelo Curió. Belém inteira vai saber que o Curió finalmente foi à Justiça Federal e disse que só aqui matou 60 pessoas. Mas o mais importante é a hora em que o Estado brasileiro não só pedir desculpa pelo que aconteceu. O mais importante é o Estado brasileiro, além de reconhecer, é fazer a reparação do que aconteceu na história da Guerra do Araguaia. Não é certo que a leitura jurídica, eu sou advogado, que a leitura jurídica se sobressaia, se sobreponha sobre a questão política e social a que a nossa comunidade foi vítima aqui no estado do Pará. Não é certo. O que nós conseguimos até agora já é um primeiro passo, bom primeiro passo, e há muito trabalho adiante. A nossa preocupação não é só relativa à reparação financeira, o lado econômico. Nós temos uma preocupação que envolve o prejuízo emocional, prejuízo no que diz respeito à saúde mental, à saúde física, a danos estéticos, ao dano moral, ao prejuízo da coletividade, a um prejuízo social pela diminuição da capacidade de trabalho dessas pessoas, pelo fato de ter sido rompido aí uma possibilidade de conhecimento mesmo hereditário, a terra que seria passada para o filho, que seria passada para o neto, e que esses camponeses, muitos deles, foram obrigados a abandonar. Há um lastro muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar quando houve que fulano perdeu a terra ou que fulano foi preso e torturado. Que seja dado outro valor. A minha sensação durante esses anos, com base em mais de 500, 600 conversas que nós já tivemos, é de que há uma tristeza enorme, há uma desesperança, há uma necessidade muito grande, inclusive de afeto, de carinho e de alegria. É de mera alegria. Eu entendo que esse grupo precisa muito de assistência e de alegria. E é isso que a gente está buscando trazer, além da reparação econômica, tentar resgatar esses outros aspectos da vida que são, com certeza, muito mais importantes. Já estão cansados, como eles dizem,
de tantas perguntas, tantas histórias, tantas coisas. E, como eu digo, não é uma entrevista, é um processo de roda de sociabilização em que a gente junta os retalhos da coxa para construir a história dele. E como eu não sou policial, não sou advogado, não sou promotor, eu sou um médico, mas não nasci médico, eu nasci gente e sou músico. Então a gente usa musicoterapia no sentido de desbloquear, e eles desbloqueiam, falam, cantam, riem. Quer dizer, e o que foi que me chamou a atenção depois disso tudo é que esse povo precisa de uma reparação clínica. Só a emissão do laudo psiquiátrico, para mim, não é bom. A invasão das suas casas, das suas terras, a invasão do seu espaço psicológico. Então, alguns responderam com suicídio, outros responderam com fugindo da região, e outros responderam com uma depressão crônica grave. Então, essa depressão crônica e grave, ela leva a um transtorno de adaptação. E a maioria é em cima desse transtorno de adaptação provocado por aquelas perdas, aqueles lutos, aquela situação de gueto, de Varsóvia. Eu pensei que não ia... Eu estou aposentado já há 4 anos, eu pensava que já tinha visto tudo, já tinha, né? Mas agora eu vi que eu não fiz nada ainda. Então eu... Quando a gente canta uma música que fala de coisas de saudade, a gente vê que mexe com as pessoas. E quando a gente canta uma música, aquela música que tocava muitos anos atrás, a gente vê que as pessoas sentem aquela coisa como se ela estivesse recordando, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver.